Vamos falar aqui sobre a ressurreição e o arrebatamento dos vivos. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e em voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. De todas as passagens do Novo Testamento que falam da vinda de Cristo, esta, sem dúvida, faz parte da categoria das mais claras. Isto porque a vinda de Cristo aqui em questão está associada à ressurreição dos mortos. Aqui fica a dica. Isto é, a vinda de Cristo, quando associada à ressurreição dos mortos no último dia, claramente refere-se à segunda vinda. Vemos este caso em Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso pelo poder que o capacita a colocar tudo que existe debaixo do seu pleno domínio. Sendo assim, portanto, 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 ao 18, é uma passagem que não deixa dúvidas sobre a natureza e sobre qual o tipo da vinda ela se refere. O apóstolo Paulo acreditava que a segunda vinda de Cristo seria em seus dias? Duas passagens do Novo Testamento que causam confusão na interpretação de muitas pessoas é 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 e 17, e 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Preste atenção. Ora, ainda que vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os que estivermos vivos, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Como é de conhecimento geral dos crentes, o assunto em questão nessas passagens é sobre a segunda vinda de Cristo, a ressurreição e o arrebatamento dos vivos. O que causa confusão é o fato de que parece que o apóstolo Paulo acreditava que a segunda vinda de Cristo aconteceria em seus dias. Os descrentes se aproveitam disso para denegrir a imagem das Escrituras e a sua inspiração divina. Outros, como é o caso dos defensores da heresia chamada preterismo completo, afirmam que essas passagens provam que a segunda vinda e a ressurreição dos mortos aconteceram ainda nos tempos da igreja primitiva. E ainda outros especulam que a esperança de Paulo e da igreja primitiva se frustrou, pois Jesus não veio como o esperado. O fato verdadeiro e bíblico é que o apóstolo Paulo não esperava a segunda vinda de Cristo para seus dias. Em primeiro lugar, ele acreditava que iria passar pela morte, conforme se vê nas seguintes passagens. Quanto a mim, estou já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia,
e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Atos 20, 29, 37 e 38. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que dissera que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Um homem como Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que diz essas palavras, realmente pensava que estaria vivo para ver a segunda vinda de Cristo? Obviamente que não, mas não para por aí. Veja o que ele escreveu sobre o futuro da igreja, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Efésios 1, 20 e 21. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 2, 6 e 7. Realmente é um grande equívoco acreditar que Paulo pensava que estava vivo para a segunda vinda de Cristo. Ele tanto sabia da sua partida através da morte, bem como sabia sobre os séculos que ainda viriam pela frente na história da igreja. Então, como explicar as frases nós, os vivos, os que ficarmos, e nem todos dormiremos? Essas frases podem ser explicadas de várias maneiras. Em primeiro lugar, essas frases podem ser explicadas através do uso do idiomatismo hebraico, quando na linguagem trazemos algo do futuro para o tempo presente. Ao comentar sobre o versículo de 1 Tessalonicenses 4, o reformador Calvino escreveu: quanto, porém, à circunstância de que, falando na primeira pessoa, faz-se como um do número daqueles que estarão vivos no último dia, ele pretende com isso despertar os tessalonicenses para que a esperassem mais ainda e manter todos os fiéis em suspense para que não se comprometessem com algum tempo em particular, pois admitindo que fosse por uma revelação especial que sabia que Cristo viria em um tempo relativamente posterior, contudo era necessário que esta doutrina fosse entregue em comum à igreja para que os fiéis estivessem preparados em todos os tempos. Ao mesmo tempo, era necessário cortar, assim, todo o pretexto de curiosidade de muitos, conforme veremos depois, fazendo isto em maiores detalhes. Quando, porém, diz nós, os que ficarmos vivos, ele faz uso do tempo presente ao invés do futuro, em harmonia com o idiomatismo hebraico. Em segundo lugar, é próprio na literatura usarmos linguagens figuradas. No caso aqui em questão, Paulo faz uso também de uma espécie de nós transcendental. Certa vez, exemplifiquei isto com palavras de um famoso cientista brasileiro. Ele disse em um programa de televisão que daqui a 300 anos nós vamos olhar para trás e achar que o mundo atual é um mundo primitivo, é um tanto primitivo. Obviamente, ao dizer isto, esse cientista não estava querendo dizer que nós vamos viver um tempo, mas estava referindo-se à humanidade, os seres humanos que estarão vivos daqui a 300 anos. Em resumo, todo o caso fica esclarecido à medida que nós nos aprofundarmos mais e mais nas Escrituras. O hábito constante da leitura também elimina esses erros de interpretação.